tudo bom? Estamos começando mais um podcast Entre Irmãos aqui na Rádio Conquista Web e nós temos aqui, durante o programa, vai passar na tela aí os nossos patrocinadores, ajudadores, a Dilson Júnior Arte, ele que é o nosso colaborador. Você que precisa fazer um cartaz de evento, de igreja, alguma coisa do tipo, procura ele. Eu sou o Felipe Paz, hoje a gente está em um episódio especial, um episódio que tem bastante coisa, né, Vitor? Sim. Então, hoje tem passo a bola para você. um assunto bem bacana aí. Quero agradecer também a você que tá aqui acompanhando a gente nesse outro episódio, né, do Entre Irmãos, e continue acompanhando a gente aí. Se você é novo aqui no canal, vê os outros vídeos também, não se esqueça de se inscrever, comentar aí o que você está achando do podcast. E vamos nessa aí. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, é um profissional, a gente vai falar na área dele de profissional e na área dele de cristão também, mas é um grande amigo meu. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós estamos aqui com ele, é o doutor Arthur Oliveira Bertazzo, ele que é da Igreja de Vila Bandeirantes, está aqui conosco hoje, Arthur. A paz do Senhor, queridos, é um prazer muito grande estarmos aqui, perceber que um podcast tão relevante está crescendo aí aqui no bairro, na região, deu abrangência para um assunto tão importante e que engloba todos nós. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? A gente que agradece. Para a gente iniciar, você está nessa área da psicologia. Como o cristianismo ele ajuda ou interfere na psicologia ou vice-versa? A psicologia ajuda ou interfere no cristianismo na sua vida? A verdade é assim, a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, que somos compostos não só pelo espiritual, espiritual. Nós temos também as nossas emoções, nosso psicológico, nosso cognitivo. E tentar olhar com uma visão mais ampla, sabe? E agora falando na área espiritual, no Deus que tem interesse em trabalhar em todas as nossas áreas, é um complemento à psicologia, sabe? As pessoas querem desassociar, mas a gente consegue fazer essa junção de forma muito mais aplicável do que na teoria, porque na prática a gente vê o quanto que há resultados. E sim, a gente percebe que contribui muito a visão. A gente pode falar aqui durante vários minutos, várias horas, o quanto que algumas questões que a ciência traz hoje, a Bíblia já afirmava há muitos anos. Sim, a gente só não tinha uma visão tão aberta, né, para perceber e interpretar que tem a ver com a emoção, com o comportamento humano. Então a gente percebe o quanto que essa junção tem mais a contribuir do que a diminuir aí nas relações comunitárias, que é uma relação cristã, sim, da igreja e tal. Então tem muita coisa. Por exemplo, você começa a estudar ali psicologia em qualquer sentido. Se eu começar a estudar história, eu vou ler a Bíblia e vou começar a perceber muitas coisas também. Na psicologia tem muita coisa na Bíblia que depois que você começou a estudar, você percebe ali algum personagem que se destaca de certa forma, que você fala, psicológico desse cara aqui tava meio abalado, esse daqui tava meio forte. Tem muito disso também? Muito, assim. Claro que o psicólogo, ele trabalha na questão da observação, né? na observação do comportamento, na orientação do comportamento, na identificação de um diagnóstico. Então, assim, quando você lê a Bíblia, eu sempre lembro o seguinte, a minha esposa fala, Arthur, hoje eu prego também, ela fala, você sempre dá esse lance de psicologia no meio da pregação, isso é um grande diferencial, porque é uma visão bem diferente. Sim. E quando a gente começa a entender sobre o assunto, né? E eu vou para a Bíblia, assim, a Bíblia diz o quê? Que o povo perece por falta de quê? Conhecimento. Durante muitos anos, eu nasci praticamente na igreja. Eu associava esse conhecimento apenas ao conhecimento bíblico. Mas eu não acredito hoje mais nisso, porque é um conhecimento que o povo perece, às vezes, por saber o caminho correto. E a Bíblia diz que o reino de Deus é multiforme, ele tem muitas formas de agir. A gente tem que acreditar que, independente da forma que Deus vai agir, ele pode estar agindo. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, você conhece alguém que foi diagnosticado com câncer e recebeu uma oração, foi curado e deu glória a Deus por isso? Já ouviu falar? Conhece alguém? Eu já. Sim. Você conhece alguém que fez quimioterapia durante meses ou até anos e quando terminou o tratamento disse glória a Deus? Porque ela entendeu que Deus usou um caminho. A terapia é a mesma coisa. Quando a pessoa entende que, dependente da forma que Deus vai fazer, Deus pode usar os caminhos para que seja feito, executado, a gente tem uma visão muito mais aberta.
Entende o que eu tô te falando? Sim. Então, Tá, assim, por mais que, num sentido igual você citou, possa ter sido direto a cura, a manifestação direta, outros caminhos podem gerar etapas. exatamente, Saquei. ou tratamento. Então, assim, a gente acredita na importância da psicologia, em algum momento, no momento relevante, a psicoterapia, se for necessário. Uhum. E quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra vários personagens. Um personagem que eu gosto muito de falar, principalmente para o público pentecostal. Eu sou pentecostal, tá bom? Eu amo essa área, mas eu gosto de falar de Elias. Elias era o sabe? cara. Elias era o cara. Era o cara. Naquele momento, Cheio do poder de não Deus. tinha uma autorização, uma autoridade maior construída por Deus como Elias naquele momento. Verdade. Só que se você for estudar a história de Elias, desde quando ele diz não vai chover, até quando ele é alimentado por aves, até quando ele vai para a casa de uma viúva, ele vive guerras muito intensas. O problema é que a gente lê na Bíblia uma história já com um resultado final. Sim. E a gente não percebe o processo, talvez não consegue dimensurar o processo que essa pessoa vive. É mais ou menos o seguinte: imagine que você vai assistir um filme já sabendo do final. Vai ser tão interessante? Não. Não. A gente não dá tanta ênfase. A Bíblia é a mesma coisa. A gente dificilmente dá tanta ênfase. Eu lembro que as pregações, antigamente, era tão assim, arroz com feijão, que era básico. O pastor pregava sempre aquela coisa. Hoje em dia, as pregações que estão chamando mais atenção é aquela que traz revelações que a gente nunca identificou. Ou a base do estudo, ou a base da revelação vinda de Deus mesmo e tal. Sim. Então, assim, Elias passou por esse processo, gente. Imagina todas essas guerras. A guerra que Elias vivia não era guerras apenas pessoais, era guerra de deuses, sabe? Baal. Então, assim, matar os profetas de Baal. Vamos lá, o que está acontecendo aqui? Eu imagino que para mim seja constrangedor matar uma pessoa, imagina várias. E esse cara, ele vai, eu chamo isso, e aí a pessoa associa, não, por conta da palavra de uma mulher, ele foi para uma caverna, pediu a Deus a morte. Não, eu penso que a palavra daquela mulher foi só um estupim, foi só uma gota daquilo que Elias já estava cheio. Eu digo o seguinte: nós somos como copos emocionais, que vamos nos enchendo baseado nas experiências que nós vamos vivendo. Quando Elias recebe aquela mensagem de ameaça daquela mulher, ele transborda, ele não aguenta mais. Ele Chegou no ápice. Sabe? Ele tá cansado, ele tá exaurido. Tem uma canção da Ludmilla Febre que diz assim: cansaço, desânimo, logo após uma vitória. Ele teve uma vitória, mas o cansaço vem. Isso é muito natural. A gente pode falar de Abraão também. E quando a gente fala de Abraão, a gente fala sobre ansiedade. E aí, mas eu vou chegar a terminar sobre Elias, a gente percebe claramente. Ele pede a Deus a morte. Você acha que ele queria morrer? Não. Para mim, ele não queria morrer. Ele só queria um alívio da dor. Ele só queria um alívio do cansaço. A gente tá cheio de crente que faz igual a Elias. Diz, eu quero que Jesus volta logo, porque eu não quero viver mais aqui. Isso é verdade. É um apontamento de não aguentar mais o que passa. Sabe? E aí a gente começa a ter uma visão diferenciada. Até para quem às vezes sofre tanto e não quer estar aqui, não é porque ele tem raiva da vida, é porque ele quer se eliminar, ele quer ausentar, na verdade, melhor colocando, essa dor que sente, ou até o cansaço. Porque sermos espirituais não nos isenta de passarmos decepções, cansaços. Pelo contrário, nós somos muito atacados por isso. E já falando sobre a Bíblia, eu percebo que nós, cristãos, assim, a gente investe muito na área espiritual. Isso é louvável, gente. Muito louvável. Porque a nossa área espiritual será eterna. Agora, enquanto nós não estamos transformados, não estamos transformados, o que a gente investe no nosso globo de vida, sabe? Na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. E quando a gente vai olhar para a Bíblia, então vamos para a Bíblia, né? Tem vários fatores. Jesus, por exemplo. Eu gosto de falar de Jesus porque ele é o nosso modelo principal. Com certeza. Jesus sabe que vai ressuscitar Lázaro, porque ele é 100% homem, mas é 100% Deus. Sim. Ele chora, gente. Qual é a mensagem que ele está mandando quando ele chora? Será que não é empatia por Marta e Maria? Será que ele não está querendo dizer para nós uma mensagem: respeite as suas emoções?
Eu acredito que sim. Por que Jesus, sabendo que ia ressuscitar... Vamos lá, se você sabe que um cara morreu, mas você vai ressuscitar, você vai chorar? Tanto que ele mesmo fala que, ó, a enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome dele seja glorificado. Mesmo assim, ele pega e faz o quê? E chora. Ele está querendo criar empatia, ele está dizendo, eu entendo a sua dor, porque Deus conhece as nossas dores. E não conhece as nossas dores para se vingar, porque eu não acredito muito nesse evangelho de vingança, mas ele conhece as nossas dores para nos tratar. A gente precisa ter uma visão. Quando a gente vai por Getsemane, sabe, por sacrifício, a Bíblia diz que Jesus teve uma tristeza profunda. Sim. Que ele disse, Deus, se possível, aparta de mim esse cálice. Que tristeza profunda é essa? Eu sei que eu posso chocar muita gente aí que tem um discurso de dizer que depressão, por exemplo, é a ausência de Deus. Tem demais. No meio cristão, principalmente no meio pentecostal. Exatamente. Ó, depressão é diabo. É isso. Você tá com depressão, tá com o diabo no couro. Particularmente, eu não concordo com isso. E eu posso dizer, seria muito mais fácil, porque a gente expulsava o nome de Jesus e a pessoa... Acabou, né? Tá tranquilo. Mas não é uma verdade. Você percebe que você ora pela pessoa, mas na verdade essa pessoa está precisando de um tratamento. Quando Jesus está ali no Getsemane, ele fala, Senhor, se possível, aparta de mim este cálice. Ele sabe da missão, mas eu acredito que é o momento ali, sabe? Cansaço, sabe? Tristeza. A Bíblia diz tristeza profunda. E se você for olhar a característica de uma depressão, é uma tristeza profunda. Eu não posso dizer que Jesus estava com depressão, porque para ser caracterizado como depressão, tem que durar no mínimo aí 2 semanas e meia. Com essa tristeza profunda. Tem que ter essa continuidade. Isso, isolamento e tal. E é tão terrível. Mas a alma dele estava angustiada. A alma angustiada, exatamente. Então, a alma angustiada aponta talvez para uma crise deprimida naquele momento. Sabe por quê, gente? Olha que terrível. Porque quando nós estamos deprimidos, a gente quer solicitar ajuda, seja do psicólogo. O que Jesus fala com os discípulos quando estão dormindo? Vocês não podem ficar comigo. É meio que uma ideia de eu preciso de você, eu preciso de uma ajuda. Sabe? Que viagem. Eu preciso disso. Essa ideia de... A gente tá falando do meio pentecostal, né? O pentecostal. Falou que tá com depressão, a pessoa já se assusta. Esse nome, depressão, ele é um nome, assim, no meio pentecostal, meio agressivo. Mano, você tá com depressão. A pessoa, não, você... Será que esse discurso não é uma síndrome de Tomé? Tomé. Incredulidade. Sabe por quê? Vou te explicar. Por favor. Porque quando é uma doença física, eu acredito. Quando é psicológica, eu não creio. Porque eu não consigo ver, tocar. E aí eu subjugo. Eu julgo. Não tô vendo mesmo. Mas se você tiver paralítico, você fala, não, vai fazer um tratamento. Você vai com câncer, o cabelo estiver caindo, vai fazer um tratamento. Agora, psicológico, eu te julgo. Porque eu não quero me esforçar. Eu não quero acreditar. Já que eu não tô vendo, não tô tocando. E aí eu prefiro julgar. E às vezes a intenção também, assim, eu não estou dizendo que no mais são pessoas ruins. A intenção é que ela encontre nesse lugar. E eu acredito poderosamente que Deus pode fazer. Mas eu não acredito que Deus só faça assim. Eu não sirvo a um Deus engessado. Eu não sirvo a um Deus, e isso eu não estou abrindo pretensão para pecado, estou falando sobre isso. Estou falando para cuidado. Sim. Sabe? E aí eu vou falar, volto a falar sobre Elias. A Bíblia diz que Elias vai para uma caverna. Né? A gente fosse falar para Elias que a gente ia pregar e ia ficar muito extenso. Mas ele vai para uma caverna. A Bíblia diz que há um vento, né? Um vendaval, há trovoadas, que era de Deus, mas Deus não estava ali. Sim. Era de Deus, mas Deus não estava naquela manifestação. E aí, só que ele entra para dentro da caverna. E a Bíblia diz com uma voz, como se fosse uma voz suave, um sussurro diz, o que fazes aqui, Elias? Vamos lá. O que isso tem a ver com o pentecostal? Por que você associou a minha pergunta? O problema do pentecostal é achar que vai ter cura só no barulho do trovão. Porque é de Deus o barulho. Mas algumas vezes Deus não está ali para curar aquela questão. O problema é ele achar que só vai ter cura no movimento. Só que eu rodo, pulo, caio, entrego, recebo, mas eu volto para casa com os mesmos conflitos.
E aí, se a gente for, assim, é porque essa pergunta que você me fez também é muito ampla, Sim. sobre o quanto a Bíblia fala sobre a questão psicológica. A gente é para Paulo, gente. Muito Paulo usa um personagem. termo que é metanoia, se chama renovação da mente em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: vamos renovar nossa mente, gente. Sabe? Não, e aí ele dá várias dicas, daquilo que é do alto, daquilo que é de boa fama, sabe? Daquilo que é do céu. Nisso pensar, ele está dizendo assim, olha, Pensa em coisa boa. Pensa em coisa boa, pensa em coisa positiva. Vamos renovar a nossa mente. Hoje a psicologia fala isso? Fala. Caramba, Fala, é isso que eu falo. Caraca. A psicologia fala Aí, sobre reconstrução depois cognitiva. você me passou pra eu fazer umas mensagens. Eu passo uns esboços pra você que eu tenho esboços bons. Top. Reconstrução cognitiva, a Bíblia fala, a psicologia fala sobre isso. Sabe, ressignificação. Paulo apanhava, ele voltava pra pregar lá, cara. Mesmo lugar. Que visão psicológica esse cara tinha. Ele tinha as questões, tinha um espinho na carne, ele tinha as questões dele. Ele sabia o lugar onde uma hora ele perseguia, agora ele era perseguido. Então talvez ele tinha algumas questões, saber que ele prejudicou agora o povo que ele fazia parte. Talvez, sabe, por ser conivente com a morte de Estevão, não sei. Ele tinha questão, a Bíblia não fala sobre qual é o espinho na carne, mas ele tinha as questões. Sim. Com certeza. Entendeu? E aí, só que Paulo pegava, cara, e apanhava, ele melhorava um pouquinho, bora, tava mais ou menos, bora pregar de novo. Imagina, na psicologia nós chamamos isso de ressignificação. Eu não consigo mudar o fato que aconteceu, mas eu consigo dar um novo significado. Ou talvez resiliência. E aí quando eu lembro de resiliência, tem uma passagem que eu prego, que eu ministro sobre cura, que fala da menina de Naamã. A gente lembra muito de Naamã, mas a gente esquece daquela pessoa que Deus usou para Naamã ser curado. E aí eu te dou dois exemplos. A menina de Naamã, ela é tomada como escrava numa invasão da Síria. Né? A Síria invade. E ela é levada como um brinquedo, como um pertence para a esposa de Naamã. Essa menina tinha tudo para ser revoltada. E quando ela vê o seu senhor leproso, ela poderia até denunciar ele. Sim. E acabar com a vida dele. Você Já que você esconde, acabou com os meus sonhos, você roubou, eu acabo com o seu. Só que a vida de Naamã é marcada por servos. Primeiro ela. Segundo é aquele servo que chama até de pai. Pai, se o profeta tivesse pedido coisa mais difícil, você fazia. Mas eu não vou falar sobre servo hoje. Vou falar sobre a questão da resiliência. Essa menina entende alguma coisa. Gente, vamos pensar aqui. Ela tinha tudo para ser reclamona. Vamos pensar em Jonas. Quando não foi do jeito dele, ele começou a reclamar. Essa menina poderia reproduzir a mesma coisa. A mesma ideia, né? Perceba, nós estamos falando de ciência e de Bíblia. Com certeza. E aí, o que acontece? Essa menina começa a ter uma visão diferente. O que ela entende? Sabe o que eu acho que ela entende? Que ela não é escrava da dor dela. Ela é serva da missão. Aquela menina que é tida como escrava começa a ditar conversa de rei. Naamã vai até o rei. E ele manda uma carta para o rei de Israel. Quando o rei de Israel lê, ele rasga. Por acaso sou eu Deus para curar alguém? Perceba, o próprio rei não sabia que tinha profeta. Mas a menina escrava sabia. Porque gente curada enxerga muito mais longe do que gente doente. Poder não simboliza cura. Ter condições financeiras ou status não simboliza. Mas enquanto eu sou tratado, enquanto eu entendo que eu não sou escravo da minha dor, mas sou servo da minha missão, eu vou muito mais além. Essa menina rompe barreiras. Essa menina tem, que nós chamamos na ciência, na psicologia, de resiliência. O que é resiliência, Arthur? Me explica. Vem do termo da física. Os metalúrgicos pegam o metal, eles passam por um cano onde tem fogo e do outro lado estresse, que é pressão. Então, esse metal passa por fogo e estresse. Eu imagino que nas primeiras perspectivas dessa experiência, as pessoas pensavam assim, não, esse metal vai derreter até eu chegar do outro lado. Vai derreter. Acabou. Vai acabar. Vai acabar, porque vai passar pelo fogo, estresse, pressão, ou ele derrete no fogo, ou ele estoura na pressão. Sim. Quando o metal sai do outro lado, ele sai mais forte. Resiliência é a capacidade que eu tenho de sair mais forte daquilo que eu passei.
De uma dor, de uma situação. De um trauma, de uma dor, de uma decepção. E aí eu começo a perceber que aquilo que eu envolvo e invisto na minha cura, aquilo não me mata, me habilita. Sim. E me capacita. A gente tem que pensar sobre isso. E aí a gente consegue ter uma visão. E, gente, eu ficaria aqui... Se eu falar sobre Abraão, um exemplo... Você consegue encaixar vários personagens na mesma ideia. Vamos falar sobre... A gente falou sobre depressão, né? Falou sobre resiliência, falamos sobre ressignificação. Vamos falar sobre ansiedade? É um ponto extraordinário. Extraordinário. Afeta muito. E aí eu vou quebrar também agora... É fácil entrevistar o Arthur. Deixa eu falar. Eu falo. Não, eu mas gosto de falar. É isso aí, Caraca, cara. não, mas a ideia a ideia é o convidado falar. É isso. Quando a gente pegar muito, igual... porque o convidado tem que estar, acho que tá meio travado. Isso. E também tem aquela questão, você tem um conhecimento que hoje em dia no meio pentecostal não é muito buscado por uma questão de preconceito. Sim. Depois a gente pode entrar nisso aí. Sim. Mas continua falando sobre a questão da ansiedade. A questão da ansiedade é um assunto muito presente hoje. E aí, gente, eu vou falar uma questão que eu também ouço muito, como eu ouço ainda, sobre a depressão ser a ausência de Deus. E a gente percebeu que uma crise talvez deprimida era de alguém que era o próprio Deus, ou também alguém que era um profeta. Eu não posso afirmar que Elias estava com depressão, porque a Bíblia não fala quanto tempo ele passou assim. Você pega alguns sinais de depressão. Não, uns sinais de episódios deprimidos. Ele está deprimido. Sim. O que vai caracterizar uma depressão são mais de 2 semanas. A Bíblia não fala o tempo. Então, deprimido é um estado... É um estado momentâneo. A depressão já é um estado mais contínuo. Contínuo, continuado, entendeu? Então, assim, a Bíblia não afirma quanto tempo o Elias ficou assim. A Bíblia fala que o anjo desceu, ele voltou a dormir, o anjo desceu, então assim, depois ele volta, tem uma caminhada, então assim, em geral é isso. Mas voltando aí sobre a questão de ansiedade, o que é ansiedade? Vamos entender um pouquinho. O que é depressão? Comumente é excesso de passado. Estresse, excesso de presente. Ansiedade, excesso de futuro. Uma pessoa ansiosa, ela está aqui, mas ela está maquinando o que vai acontecer amanhã. Ela tem muita preocupação no que vai acontecer amanhã. E a ansiedade é uma emoção comum. Sim. É ela que me faz acordar cedaço para vir dar uma entrevista. Tô brincando com vocês, cedaço. Mas assim, me faz levantar para trabalhar, me faz estudar para uma prova, me faz me preparar para um casamento, me faz me preparar para uma apresentação, uma palestra, uma pregação. É ela que me faz, ela me desperta. Assim como o medo, a gente acha, o medo me tira o medo. Não, se Deus me tirar o medo completo, eu vou para um prédio de 20 andares, pulo lá e sou uma dessas. Eu vou morrer. Eu preciso do medo. O medo é um alerta. Sim. Se Deus me tirar totalmente o medo, eu vou atravessar uma rua com um carro vindo. Eu preciso. O medo é importante. Nós temos 6 emoções universais, que é medo, raiva, alegria, nojo, surpresa e tristeza. 6 emoções universais. O que são emoções universais? Eu posso estar aqui em qualquer outro lugar, todo mundo tem. A diferença é a interpretação, como eu vou usá-la. Sim. Entendeu? Mas no básico é a mesma... É a mesma coisa. Aí vai tendo... Igual a ansiedade. A ansiedade é uma emoção natural, gente. Todos nós temos. O problema é quando essa ansiedade ela se torna exacerbada, é quando ela me paralisa, é quando ela se torna uma comorbidade. Na verdade, ela se torna um diagnóstico e ela é adoecedora. Será ela te dominando? Na verdade, isso. Ela me domina porque ela me paralisa. Vamos imaginar o seguinte. Vamos associar a ansiedade ao medo. Imagina que eu tenho um alerta ou medo de atravessar a faixa de pedestre. O que eu faço comumente? Eu vou olhar para os 2 lados. Correto? Certo. Eu vou olhar para os 2 lados. Eu vou observar se o sinal está fechado, se tem sinal nesse lugar, se os carros estão vindo. É natural. Qualquer ser humano faz isso. Se ele tiver com a sua condição cognitiva natural, ele vai fazer isso. E aí... Mas imagina que eu tenho tanto medo de atravessar uma faixa de pedestre que eu não saio mais de casa. Porque por cogitar que tem que atravessar. Aí é cognitiva, aí eu preciso tratar. Entendi. Aí é exacerbado. Aí já não é uma falta de controle. Porque eu não consigo controlar tudo isso. E a ansiedade é isso. Eu sofro pela falta de... por não conseguir controlar o que eu queria. Eu tenho uma paciente... Eu tenho um caso de paciente, eu não vou falar nome, mas eu posso citar um exemplo, que ela ficou 2 anos dentro de casa. 2 anos sem sair. Ela comprava tudo pela internet, ela dispensou
A empregada dispensou todos os prestadores de serviço. Ela tem condições. Nosso atendimento, inclusive, é online. E eu disse para ela, ela falou, não sei por conta da pandemia, tá? Ela parou por conta da pandemia, do Covid. E aí ela falou, não sei por que eu fiz isso. Eu falei, será que não era necessidade de controlar e você percebe que o Covid você não consegue controlar? Ela tomou um susto. Ela falou, nossa, faz todo sentido. Talvez ela nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Ela falou, faz todo sentido. A minha ansiedade queria que eu controlasse tudo. Porque o ansioso, ele quer ter controle de tudo, que ele tem medo de quê? De se frustrar. E a gente falaria sobre baixa tolerância à frustração, aquela pessoa que não quer se frustrar, então se ela ouve um não, ela fica estressada, se não dá certo, ela fica nervosa. Mas vamos voltar sobre a ansiedade. Estou dando os exemplos. Sim. E a gente acaba abrindo muito ramificações aspas. que tem. Isso, a gente acaba abrindo muito aspas. E se a gente não consegue fechar, quem está ouvindo acaba não entendendo. Vai se embolar, vai ficar vai se viajando. Então, assim, e é um assunto muito extenso, daria, sei lá, 10 podcasts, a gente iria ficar falando, entendeu? Mas em geral. E aí a gente fala sobre ansiedade. O que você comumente, vamos ver se vocês já ouviram isso. Você já ouviu que a ansiedade é falta de quê? Aí, vamos ver. Possivelmente vocês já ouviram. Ansiedade, eu já ouvi falar bastante que é falta de... Não, eu já ouvi falar que é falta de... Não sei. Falta de fé. No caso, eu já... Era essa a resposta que eu queria. Isso. Quem é o pai da fé? Deus. Tá, mas quem é o modelo que tá, é chamado o modelo. pai da fé na Bíblia? Sim. Hã? Abraão, pai da fé. Abraão? Uhum. Havia uma promessa, te farei pai de multidões, no capítulo 11 de Gênesis. No capítulo 15, Abraão enfrenta umas guerras, aí no capítulo 14, umas guerras para proteger, para ajudar o primo dele, Ló. Sim. E aí, ele enfrenta. E aí lembra que eu falei que depois de umas guerras, possivelmente a gente fica pensando sobre a nossa vida? A gente faz isso, Sim, gente. é normal. Quando a gente sofre um acidente, a gente pensa assim, nossa... E se eu tivesse morrido? Perfeito, eu ia falar isso. Se eu tivesse morrido, tava no sal, cara. Sabe? E se aquela internação tivesse me matado, vamos pensar assim. Sabe? Se aquele diagnóstico de Covid tivesse me levado... Então a gente traz a reflexão depois de uma guerra. É natural. A Bíblia diz que Abraão tem umas guerras com o primo, Ló e tal. E aí o capítulo 15, se eu não me engano, inicia dizendo, passado essas coisas o quê? Essas guerras. Sim. Abraão está na sua tenda e Deus aparece para ele em visão. Deus aparece para ele em visão respondendo sobre o que Abraão passou. E ele diz, Abraão, eu sou teu escudo. Eu sou tua recompensa. Ele está respondendo, sabe? Ele diz, olha, sou eu. O que ele está dizendo? Se você venceu, porque eu sou teu escudo. Se não tivesse vencido, eu também sou teu escudo. Sabe? Ele está respondendo as questões das guerras. Só que Abraão traz à tona o que está guardado. Ele diz, tá, mas você vai me dar o quê? Dele. Porque eu não tenho filho e o mordomo mais velho da casa, que nesse texto não fala, mas no capítulo 25 fala, que é Eliezer. Sim. Mais velho da casa vai herdar tudo que eu tenho. Olha só, gente. Preocupação no futuro. E aí eu te digo, quando ele traz essa palavra, ele não está só com preocupação no futuro, ele já está esquematizado o futuro. O que o ansioso faz? O ansioso, ele pega e já quer resolver o futuro. Vou te dar um exemplo. O que ele faz validar? Eu tenho aprendido isso, agora estou fazendo minha segunda faculdade, agora uma faculdade de teologia, e eu tenho me aprofundado bastante nessa área. Eu tenho aprendido algo interessante. Naquela época, quando um senhor que era rico e não tinha um filho, ele escolhia o servo mais velho da casa para herdar tudo que tinha. Sim. Que nesse caso, Eliezer. E o que Eliezer tinha que fazer em troca? Um enterro digno. O Eliezer estava mandando mensagem, Abraão estava mandando mensagem para Eliezer, é o seguinte, olha, eu te dou tudo que você tem e você só me dá um enterro digno. Abraão está tão ansioso que já está pensando na morte. Já tá muito na frente. Fato. Pode falar. Sara, não sei se você vai chegar lá, quando ela dá H para Abraão deitar, é tipo de ansiedade também de Sara? Exatamente. Não esperar a promessa. Exatamente. Ela está tentando resolver o problema. O ansioso, ele quer resolver o problema. Mais rápido possível. Ele não espera. Assim, vou soltar uma frase aqui que é muito interessante. O problema do ansioso é que ele almeja resultado, mas menospreza processo.
O resultado aponta o destino. Mas o processo vai me legitimizar. É o processo que vai enraizar quem sou. Imagine que eu esteja do lado de duas pessoas. Você recebeu R$1 milhão do seu pai. E você conquistou R$1 milhão com a empresa, faliu, você cresceu de novo. Eu creio, mano, não recebo. Quem você acha que é a história mais interessante para que as pessoas escutem e que é mais legítima? Quem recebeu do pai ou quem conquistou? Verdade. Porque o processo, ele não só me legitimiza, mas ele me capacita e me habilita. E aí, o ansioso, ele tem dificuldade em viver um processo. Então ele quer acelerar o resultado. Sim. Eu quero resultado. Só que quem não respeita processo, dificilmente dá conta de resultado. É o lance do fogo lá passando metal. Tá ligado a isso? É. Ou eu tô viajando? Não, do metal é sobre resiliência. Sim, mas causa essa resiliência. De fato, ele passa por um processo, isso. Mas aquele lá é mais voltado para a questão de uma elaboração. Tipo eu consigo elaborar as minhas questões. Mas eu falo, pode ser utilizado também, mas eu quero enfatizar mais sobre a questão do processo. Porque, um exemplo, eu não quero conquistar um podcast que vai ganhando espaço, notoriedade durante um tempo. Eu já quero estar num podcast onde tem 1 milhão de seguidores. Entendi. Tipo, se a gente pega, por exemplo, nosso podcast está começando. Isso. A gente pega, imagina lá, uns podcasts que tá muito na alta, e no Flow, o Podpah, esse podcast está muito alto, eles colocam na nossa mão hoje aqui. Se a gente não tivesse a experiência de gerir de passar por um processo para chegar lá, provavelmente a gente cai, a gente derruba Se você for estudar, na maioria das vezes, uma porcentagem altíssima das pessoas que ganham na Mega Sena perdem dinheiro. Já vi bastante reportagem sobre isso aí. O cara gastava milhões. O cara trocava não usava a mesma roupa. O cara gastava, não queria morar mais em casa, gastou milhões em hotéis de luxo, mas vira a vida toda. Por quê? Ele não passa pelo processo, não dá conta de resultado. Quem não passa pelo processo, quem não respeita processo, lembre-se disso, quem não respeita processo não dá conta de resultado. E aí a gente fala sobre Sara e tal, mas vamos voltar para Abraão. Nesse episódio específico, que é descrito no capítulo 15 de Gênesis. Deus fala, eu sou teu escudo, sou teu galardão, tipo assim, foi eu que te protegi. Ele fala, tá, mas você vai me dar o quê? Cara, ele tá recebendo em visão a presença de Deus. Ele tá preocupado com o que Deus vai dar. Tá preocupado com o futuro. Não com a presença de Deus. Parece com a gente, né, no culto. Às vezes eu ia te falar isso. A presença de Deus, não sei o quê, Deus. Tá manifesta, pelo amor de Deus, vai tá adorar. Para receber a revelação. Entendeu? As pessoas estão à busca, porque as pessoas estão em busca de respostas. As pessoas estão muito conflituosas hoje. Isso tem criado uma proporção. Depois da pandemia, você acha que isso teve uma crescente? Sim, eu vou falar sobre isso, mas deixa eu terminar. E aí, em geral, vamos para Abraão. Abraão, ele está pensando o quê? Na morte. Ele está olhando para baixo. Deus fala, Abraão, faz o seguinte, sai da tua tenda. Deus está dizendo, Abraão, sai desse mundo, sai desse pensamento engessado, esse pensamento, negativo, esse pensamento, e olha para o céu, e contra as estrelas, se é que tu podes contar. Assim vai ser toda a descendência. Olha que lindo isso aqui. Olha que visão, revelação incrível espiritual. Deus está dizendo para Abraão, quando você pensa na sua morte, eu estou pensando na sua descendência. Sabe? Aí eu associo, eu vou olhar para o alto, que é de lá que vem meu socorro, sabe? Sim. Olha como que Deus tem a capacidade, Deus é especialista em reverter quadro. Ele está dizendo, Abraão, para de pensar nisso, porque eu sou fiel o suficiente para cumprir. Só que para chegar no capítulo que eu vou cumprir, tem processo, Abraão. Respeita processo, porque a minha promessa ainda está de pé. Aí vamos imaginar que o pai da fé, faltou fé? Não, porque a ansiedade não é a ausência de fé. Eu acredito firmemente, com todo respeito, que uma pessoa que tem o seu devocional em dia, a sua vida espiritual em dia, ela pode usufruir disso para evitar crises constantes de ansiedade. Sim. Tá bom? Então, a crise constante de ansiedade é uma questão voltada
há sintomas muito fortes. Por quê? Cientificamente, a gente usa um método que se chama Mindfulness, ou que é a meditação. Sim. A oração tem a mesma base da meditação, só que a meditação é a concentração em si. A É, oração é a concentração em Deus. Então, é um método que eu posso usar para que eu encontre um alívio. Então, de fato, contribui. Tem pesquisa científica que contribui, que é a religião, a espiritualidade em si. A espiritualidade, a prática da espiritualidade contribui muito para uma qualificação, para uma melhor qualidade de vida. Tanto que, se você perceber, nas casas de recuperação, por exemplo, tem vínculos espirituais, seja de uma igreja cristã, evangélica, católica, tem cultos lá dentro, porque eles acreditam que a espiritualidade em muito pode contribuir. Sim. E na questão da prática, acaba contribuindo Sim. com as pessoas. É isso aí, a pessoa vai reformulando o que faz, reformulando e tal. Então aí a gente percebe que o próprio Abraão tem. Top. E o Abraão era ansioso, ele pede Sara, fala com Sara assim, Sara, não fala que você é minha esposa, não. Ele tá com medo, ele não sabe nem o que vai acontecer, Eles mas vão ele tá com medo, eles vão matar lá na frente, ele que sabe o é que vai muito acontecer, bonita. entendeu? Não, eles vão me matar. Aí ele tenta, ele precipita, ele passa essa ansiedade possivelmente para Sara, quando Sara acelera o processo também, ele passa pro filho, porque Isaac faz a mesma coisa. É. Porque Verdade. pais ansiosos geram filhos ansiosos. E aí eu digo uma coisa, pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Top. Será que eu sou alguém curado para que as pessoas que esbarrem em mim sejam curadas? A gente tá fadigado de ouvir, a pessoa tá me ferindo. Tá, então por que eu me levanto com cura? Isso entra até naquela ideia do processo. Se eu, por exemplo, eu sou curado, mas eu passei um processo para ser curado. E eu só vou conseguir curar outras pessoas explicando eu vou aplicar a mesma ideia do processo que eu passei nela. Possivelmente, porque o processo me habilitou. Sim, isso aí. O Justamente. processo me habilita. E aí? Você quer? Pode falar. Dentro disso, a Bíblia diz que tem o fruto do Espírito. Dentro do fruto do Espírito, que é tem Repartições. as repartições. Amor, paciência, paz, vai me lembrando. Longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Sim. Você acha que o fruto do Espírito, a gente já está entrando para o lado espiritual, Sim. ele pode auxiliar nesse lado mental? Com certeza, com certeza. Na verdade, a gente fala na ciência do domínio próprio como autocontrole. Autocontrole, não é domínio próprio. Isso. Então, assim, a gente associa, a gente trabalha muito com essa questão de autocontrole. E com certeza, foi aquilo que eu falei anteriormente. A espiritualidade pode muito contribuir, é comprovado cientificamente. Que A Bíblia já mostrava isso, porém a psicologia hoje, como ela tem um entendimento abrangido sobre isso, você pega a Bíblia, opa, aqui isso tem como te ajudar. O próprio Cristo, essa questão que você falou sobre ansiedade, sobre Abraão e tudo mais, o próprio Cristo fala em Mateus 6, não estejais ansiosos para o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ou seja, não tenta resolver o problema de amanhã, resolve o de hoje. Sabe o que a psicologia chama isso? De viver o aqui e agora. Jesus está falando isso, tipo, assim, vive aqui agora. Jesus é um psicólogo nato, cara. Você entende? Tem até um livro, né, sobre isso. Então, assim, os discípulos então, Jesus está dizendo assim, vamos ver o aqui e agora. Claro que a gente pode sonhar, projetar, claro. Jesus é mestre em projetos. Ele é especialista. Ele vem na Terra com promissão, mas ele sabia o seu final, sabe? Sua crucificação, acabou. Ele sabia o que ia acontecer. Mas ele está dizendo, vamos viver o dia de hoje? Então a gente tem que ter uma visão mais ampla sobre esse cuidado da saúde mental. A gente ficaria aqui vários momentos. A gente foi falar sobre Davi, gente. Davi é um cara, se você for ler os Salmos, uma visão voltada à emoção. Davi está passando muitas questões. Sim. Muitas questões. Tem o próprio filho que o persegue. Tem o sogro que persegue. Então, assim, o cara vive sob pressão, gente. O tempo todo. Pressão o tempo todo aqui. Aí ele tá tão sob pressão que aí é terrível. Por quê? Ele começa a fazer merda. Ele cai com a mulher. Olha só isso aqui, gente. Ele tinha um legado. Legado era... O que as mulheres falavam?
Davi mata milhares de milhares, não é assim? Saul mata milhares, Davi mata dezenas. Dezenas de milhares. Olha só. Ele tinha um legado, mas ele troca o legado por um momento. Ele era para ir para a guerra, mas porque ele vê a mulher, ele abre mão do legado por um momento. Davi já está descontrolado emocionalmente. E ele faz uma merda tão grande que a gente não dá conta disso aqui. Mas ele cai, não é com qualquer mulher. Ele cai com a neta do melhor amigo dele, o melhor conselheiro dele, que se chama Aitofel. Eu tenho uma pregação que fala sobre isso. Tem várias pregações também na internet que falam sobre isso, e eu gosto de falar sobre isso. Você não é Aitofel. Aitofel fica decepcionado com Davi. Ele fica tão decepcionado com Davi. Mas ele não vai resolver. Ele não fala. Por que a terapia é tão importante? Porque falar é importante. A pessoa fala, você fica lá só pra falar. Só não é, só falar mesmo. É o falar que resolve. Isso aí. Ele não fala, ele vai crescendo aquela amargura nele, aquela amargura. Aí ele tenta se juntar com Absalão pra tentar acabar com Davi. É uma bola de neve. Porque ele fica morrendo de raiva. Era o melhor conselheiro. Alguns versículos que falam, que Davi fala, os meus amigos se juntaram, meus inimigos se juntaram. Ele tá falando sobre Aitofel. Possivelmente ele tá falando sobre Aitofel. Aí sabe o que ele faz? Ele vai e ele começa a ter uma visão. Espera aí. Vamos juntar com Absalão. Aí ele esquematiza todo um plano para acabar com Davi. No último momento, Absalão não faz o que ele quer. Muda a ideia. Gente, Aitofel se sente decepcionado 2 vezes. Frustração. É que ele pega e se mata. Porque mágoa não tratada leva à morte. Ele vai e se mata. Então, quando eu ministro sobre isso, eu falo. Quando eu prego sobre isso, eu falo, você não é Aitofel, essa dor não vai te matar. Essa decepção não vai te matar. A gente tem que sair desse lugar. Entende? Sim. E a gente falaria a Bíblia toda aqui sobre todos esses. Agora respondendo a sua questão que você falou anteriormente. Só para você ter uma noção, antes da pandemia... sobre o Covid. Sobre pós-Covid, né? Antes da pandemia, havia uma preocupação na pandemia da gente... Como que seria essa visão da saúde mental, né, para a população, né? O grupo de psicólogos ficavam muito preocupados e nós associamos ao TPT, que é um transtorno pós-traumático. TPT, transtorno pós-traumático. Arthur, me explica aí de onde surgiu isso. Surgiu da Segunda Guerra Mundial. As pessoas participavam da Segunda Guerra Mundial, saiu da Segunda Guerra Mundial, mas se comportavam como se estivesse lá. Você encostava, o cara fazia assim, ó. O cara tava o tempo todo armado. Tem muito disso em filme americano. Sim, O cara era atirador e tudo mais, ele vai dormir, abre o olho assim, acha que tem alguém em cima dele. Esse é um transtorno. TPT, transtorno pós-traumático. Eu dei uma palestra esses dias em Minas Gerais, e aí eu fui lá pregar, né? Acabei pregando sobre isso, falei sobre isso, essa questão também, sobre pós-pandemia. E aí tinha um militar formado lá, e ele falou, nossa, muito real, doutor, não sei o quê, ficou encantado. É verdade isso, até quem participa de algumas coisas, até quem fica alerta, sabe, fazendo as coisas. Então, assim, em geral, isso é real. Qual era a nossa preocupação da classe, né, dos psicólogos, de quem que trabalha com a saúde mental em geral? Era como esse povo ia se comportar pós-pandemia. A pandemia acaba, mas eu continuo me comportando como se a pandemia estivesse existindo. Sim. Distanciamento e tal, é uma prevenção. A pandemia não acabou totalmente, né? Houve uma diminuição drástica, graças a Deus. Mas, assim, e aí, como ia acontecer? Só que houve um boom de cuidado. E eu agradeço a Deus, agradeço as pessoas por ter uma visão. Pra você ter noção, eu atendi em média, são a base, né? 25 pessoas por semana. Hoje eu atendo mais de 50 por semana. Uau. Cara, muita gente. É um índice alto. As pessoas começaram a procurar de uma forma absurda. De uma forma, assim, que as pessoas começaram a perceber que... E aí, enquanto na igreja era capeta, né, assim... buscar terapia era capeta, né? O meu psicólogo é Jesus, amém, mas, né, ele pode usar os discípulos dele, vamos imaginar assim, os terapeutas. Isso aí. Em geral, o psicólogo era para doido, né? Isso vem de uma visão do senso comum, porque era dado início
na luta antimanicomial, que era utilizado, né? Depois de um tempo, o psicólogo é para elite, porque ele iniciou, a terapia era muito caro. Então, assim, de fato, as pessoas não tinham condições. Hoje, tem terapeutas e pessoas especialistas que trabalham com preços mais acessíveis. Então, assim, a gente tem que entender o quanto que isso vai se quebrando e, graças a Deus, ainda bem, a população ainda tem muito a se fazer, né? Mas já tem dado início de como que as pessoas têm aberto os olhos, sabe? Tem crescido no conhecimento. Isso eu acho importante porque aquela ideia, retomando até uma ideia inicial, sobre aquilo que a gente não consegue ver, principalmente meio pentecostal. A gente não consegue ver espiritual. A gente já define. Eu não consigo ver, é espiritual. Só que às vezes é aquela questão, você não consegue ver porque está envolto na saúde mental. É isso. Por isso que não está vendo. Às vezes nem é algo espiritual. Pode ter um envolvimento, mas às vezes não é. E isso a gente fica com esse estágio que parece que a galera está começando a falar, opa, peraí, eu posso orar o que for, posso ler o tanto de capítulo que for da Bíblia, que não vai resolver, porque às vezes eu tenho que me colocar à disposição de tratar o mental. Exatamente. Vamos associar, assim, vamos dividir a palavra oração, a gente sempre usa isso, mas orar e ação. Isso. Eu preciso agir também naquilo que me compete. Se eu fosse abrir meu WhatsApp, eu ia mostrar vários feedbacks sobre isso. De quanto que as pessoas, mesmo cristãos, ministros de louvor, pastores, nos procuram, a gente atende, e o quanto que ele consegue ter uma visão diferenciada. Tiago vai falar sobre, por exemplo, alguém está necessitado. Você fala assim, Deus abençoe. O Deus abençoe vai ajudar ele a comer o pão dele? Exatamente. Então, beleza, Deus te abençoe, mas eu posso te ajudar. Toma aqui para você comprar o seu pão, seu arroz, seu feijão. É ação. Tiago fica tão indignado com essa questão de ação que ele chega a dizer que a religião verdadeira é aquele que alimenta as viúvas e os órfãos. De tanta raiva que ele fica desse povo que fala e não faz. Então, ele está falando sobre a prática da ação. Tá bom? A gente tem que pensar sobre isso. E buscar terapia, buscar ajuda, buscar aconselhamento. E pastores eles acabam entrando nesse lugar, assim, né, de muito aconselhamento. Isso é interessante. Tem igrejas. Eu tenho um projeto. Na verdade, eu dei uma parada agora no projeto da igreja por conta de várias demandas, mas eu tinha um projeto na minha igreja que era acessível a pessoas, membros ou famílias dos membros, por ser uma igreja com quantidade de membros e quantidade boa, e o valor mais acessível, porque eu atendia no gabinete da igreja. Sim. Então não tinha gastos mais amplos, né? E assim, em geral, a gente percebe que alguns pastores têm igrejas que eu conversei com uns amigos meus, igrejas até relevantes aqui no estado, que falou comigo, Arthur, lá na igreja a gente tem um grupo de WhatsApp onde tem psicólogos, uma igreja grande, e os pastores fazem assim, o que ele identifica que é espiritual, ele trata. O que é psicológico, ele encaminha para um psicólogo do grupo. Acho incrível. A gente consegue ter uma visão. Show de bola também. Entendeu? A gente consegue ter uma visão não de reinado, mas de reino. Qual a diferença? Reinado é quando eu faço divisão, quero tomar conta, quero ter só a minha visão, só eu tô certo. Mas de reino é quando tá todo mundo trabalhando para um reino só. É um todo. Entendeu? As divisões falam sobre pessoas que não pensam sobre reino, pensam sobre reinado. Então eles pensam, são problema, porque é a divisão. Então assim, mas até os pastores, às vezes, que tem dificuldade, porque a gente também se coloca muito, vou falar aqui, eu posso até apanhar depois de alguns pastores, mas é verdade. Alguns pastores, algumas lideranças, a gente se coloca às vezes muito no lugar do sabe tudo. Sabe, do homem, do super-homem. São pessoas que têm muita experiência com Deus, que viveram coisas sobrenaturais e tal. Só que o mundo ele vai mudando. Hoje em dia, Sara... na verdade, não é só a mudança, mas aonde que eu enxergo que eu tenho a capacidade de dar conta de tudo. Eu posso ser excelente na área da psicologia ou na área da pregação, mas posso ser péssimo na matemática, tudo bem. Isso não vai me fazer inferior. Isso me faz pior do que alguém. E às vezes, para um líder, ter que reconhecer que ele não pode ajudar o suficiente, para ele é ruim. Eu tenho que encaminhar. É como se ele não tivesse capacidade suficiente. Mas não é isso, gente. Não é isso, não.
Jesus falava assim com os discípulos, vai, façam vocês isso, comprem pão. Na verdade, eu acho que a capacitação tá mais envolto nele reconhecer isso e falar, olha, eu não tenho essa instrução, mas vou te encaminhar para quem tem. Perfeito. É isso que é Perfeito. Mas capacitação dessa liderança. dificilmente não. A gente não pode ser hipócrita, porque hoje tem uma abrangência muito maior. Mas, em geral, os pastores respondem assim, não, vamos orar. Vamos orar que isso resolve. Eu não sei resolver, então vamos orar. Vamos orar. Amém. A oração tem poder para fazer as coisas. Sim. Mas eu não preciso utilizar apenas como meio da oração. A oração pode me encaminhar. É o caminho. Você pode falar uma coisa? Vamos voltar para a menina de Naamã? Eu achei que ele pode falar uma coisa. Você tem um problema assim. Não. Se quiser saber do seu problema, você pode marcar uma consulta, tá bom, gente? Ali no centro de Vila Velha, perto da Praia da Costa. Daqui a pouco você vai soltar aí pra galera. Olha só. Vamos voltar para a menina de Naamã? Ela era sacerdote, ela era profeta? Não. Ela não tinha capacidade de fazer algo para que Naamã seja curada. Mas ela aponta o caminho. Sim. O pensamento dela é, eu não tenho a capacidade ou autoridade para fazer. Ou até a capacidade para fazer o que o meu Senhor precisa para ser curado. Mas eu aponto o caminho. Será que a gente não pode ser humilde o suficiente quando a gente não dá conta? Aprontar e encaminhar para quem dá conta de fazer. É isso aí. Você entrou num ponto que é sensacional. Isso abrange toda... abrange muita coisa. Você apontar. A gente vai ter que marcar outra entrevista. É isso que eu tô falando. Cara, mas a gente fala hora, falaria muita horas coisa, aqui. cara. É muita coisa. Com certeza muita vai coisa. ter que... Com certeza. Não, nós com certeza vamos marcar Vamos gravar outra. Porque tá outro dando, episódio, porque... tá dando nosso tempo. E agradecer. É sensacional, velho. Pode falar aí onde que é pra galera que Show. quiser. Então, galera, nas redes sociais, psicólogo Arthur Oliveira, quem quiser acompanhar assuntos mais voltados para a psicologia. E na questão pessoal, questão de voltar a pregar, as pessoas me conhecem muito como cantor Arthur, né? Mas Sim. eu quero anunciar aqui em rede, né, mundial, né? Porque eu tô no mundial. Eu não canto mais, eu não atendo a agenda mais cantando. Eu atendo a agenda hoje só pregando. Eu só canto na minha igreja, porque a igreja a gente tem que fazer aquilo que precisa. Você faz tudo. Agora, como cantor, eu não atendo mais a agenda cantando, só pregando, palestrando. E aí, quem quiser acompanhar um pouco mais de perto, eu sou um pouco ausente das redes sociais, até me estimulei hoje a chegar aqui e fazer um stories. Era um assunto que eu queria falar, mas viu, já não deu tempo. É isso não, aí. na próxima pode falar. E aí, assim, eu quero... Aí você pode acompanhar lá, Arthur Oliveira 10, que é o particular. E o psicólogo Arthur Oliveira, que é o profissional. A gente atende ali no consultório, no edifício Vila Parque, no centro de Vila Velha, próximo ao Vasco Coutinho, ao lado do estacionamento do Marista. É um lugar super fácil acesso, quem vai de Uber, quem vai de ônibus, em frente à pracinha. Pode, telefone de contato 998 36 17 96, o DDD 27 aqui no estado do Espírito Santo. A gente faz atendimento online, nós temos paciente no Canadá, nos Estados Unidos. De onde você estiver, a gente pode acessar e a gente combina aí, vai ser muito bom poder te ajudar de alguma forma. Show de bola. Arthur, obrigado aí pela sua participação. Com certeza a gente vai ter novos episódios. Pra galera aí, galera, compartilha. É isso aí. Eu falo que tem que compartilhar por uma questão, não só para ajudar a gente, mas já tá chegando mensagem pra gente, ó. Esses dias mandou no episódio da Rose. Mandaram mensagem, eu tô chorando aqui. Porque ela não poderia ter filho, nem ela poderia gerar nem o filho dela, o pai dela. Nem a esposa, nem o marido podiam dar a semente. Os dois não poderiam. E Deus fez com que tivesse o filho. Então, aí quem assistiu mandou mensagem, cara, eu tô chorando aqui. Olha que legal. Então tá gerando testemunho. Então quanto mais eu compartilho, mais vai chegar até outras pessoas. Então, galera, a gente pede para compartilhar, por favor. O Vitinho vai dar as considerações finais e o mesmo estará orando pra gente encerrar. Galera, então, você que está acompanhando pelo YouTube, a gente tem pela Rádio Conquista Web, você consegue acessar pelo site, ou você que tem o Android, você baixa no Play Store o aplicativo, tá bom? Conquista Web, é só ir lá que você consegue baixar certinho e assistir o nosso programa. Ele vai ao ar de 3 às 4 horas da tarde, todos os dias, tá bom? E tem outros programas também, ao longo do dia, se quiser acompanhar, você pode acompanhar. E você que está pela rádio nos acompanhando, você pode ir lá no YouTube, nosso canal é Entre Irmãos,
tá bom? Entre Irmãos Podcast. E tem o nosso Instagram, que é @entreirmãospodcast22, beleza? Caso você queira ir direto no Instagram, lá tem o link do YouTube, tudo certinho, beleza? Já tem um monte de vídeo, um monte de episódio, testemunho, tem vários episódios, pessoas contando acerca da vida delas, coisas que aconteceram sobre Bíblia, enfim, o que você quiser, a gente tem um episódio pra você lá, beleza? Continue aí, comenta pro YouTube continuar mandando pras pessoas e indicando o nosso vídeo. E é isso aí. Muito obrigado por esse episódio. Nós vamos encerrar após essa oração. Você que está em casa, ore conosco, por favor. Beleza? Vamos orar e encerrar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos à tua presença, de podermos falar contigo. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do Arthur. Amém. Quero, Senhor, te louvar pela vida dele e que a vida dele, Senhor, possa abençoar outras vidas por meio dessa área profissional também, Senhor. Amém. E que possamos, Senhor, por meio disso, quebrar esse paradigma, essa ideia na cabeça de muitos, de que não necessitamos, Senhor, dessa área, porque o Senhor usa os seus servos para tratar isso também. Ó Deus, eu quero te louvar e pedir a todos que estão nos escutando, a todos que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoá-los, Pai. Em nome de Jesus, todas as respostas que eles estão precisando, o Senhor possa prover para a honra e glória do teu santo nome. Continue conosco, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.